Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em um dia muitíssimo especial para todos nós da família francisclariana. Hoje nós celebramos a nossa mãe Santa Clara. Eu quero convidar você a participar dessa festa conosco, mergulhar no mistério da vida mística dessa grande mulher, que mesmo tendo vivido há tantos séculos atrás, a sua vida ainda hoje ilumina o mundo e tem muito a nos ensinar. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. É um evangelho bem longo, o relato de hoje. Eu não vou ler todo o texto, mas eu peço que você faça isso de forma particular. Vou ler apenas um trecho e depois também falar um pouco sobre a vida de Santa Clara. Jesus disse, naquele tempo, Evangelho segundo Mateus, naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quero ler um breve histórico aqui da vida de Santa Clara. Clara nasceu aqui na Itália em 1194 e aqui faleceu em 1253. De família nobre e cristã, bem cedo se sentiu atraída pelo ideal de pobreza de São Francisco de Assis. Fundadora da fraternidade feminina, conhecida como Clarissas, transformou em apostolado do sofrimento os seus longos anos de enfermidade. A seu exemplo, procuremos trilhar o caminho do despojamento e da humildade. Povo amado de Deus, hoje eu peço permissão para não falar diretamente do Evangelho, mas para falar um pouco da espiritualidade da nossa querida e amada Santa Clara. Eu sempre costumo dizer que falar de Santa Clara é fácil e difícil. É fácil por quê? Porque a sua vida é um verdadeiro luzeiro, uma grande luz que clareia a história. E é difícil porque ela, uma mulher tão silenciosa, tão mística, que viveu em um escondimento de um conventinho lá em São Damião, nós não sabemos de tudo que Clara viveu na sua intimidade com Jesus. Mas nós temos alguns estudos, alguns aprofundamentos a respeito da sua espiritualidade. Bom, como nós já ouvimos aqui, Clara era uma menina de família nobre, portanto, uma menina muito rica. Os seus pais tinham muito poder. Então, ela tinha tudo para viver preocupada com as vaidades, com o luxo, com o conforto, mas não. Clara, desde muito cedo, já manifestava grandes sinais de piedade. É muito interessante quando naquele filme do Franco Zeffirelli, Irmão Sol, Irmã Lua, se você ainda não assistiu, assista, um grande clássico do cinema, quando mostra não apenas Francisco influenciando a vida de Clara, mas sim Clara influenciando a vida de Francisco. Quando Francisco a vê dando comida para os leprosos, para os pobres. E ele até nem entende porque uma menina tão bonita, tão rica, fazia isso. Se preocupava com os pobres. E assim foi de fato. Não somente Francisco influenciou a vida de Clara, mas a vida de Clara influenciou Francisco. Mas para ela, em uma sociedade em que a mulher não era
tão valorizada, que a mulher não tinha protagonismo, que a mulher não tinha autonomia, certamente era muito mais difícil manifestar esse ideal. Mas Clara, ela, com o seu propósito de servir a Jesus, ela tomou a firme decisão. Em uma missa de Domingo de Ramos, ela recebeu o ramo na igreja como sinal de confirmação, depois de ter visto tudo que Francisco já tinha vivido, de um processo de conversão, de ter iniciado ali um movimento com jovens de Assis, querendo viver a pobreza evangélica. Clara, ela sai, ela foge da sua casa, e vai se unir a Francisco e os outros jovens que tinham abandonado tudo para poder viver na extrema pobreza. Clara deixa suas vestes luxuosas e veste um hábito, um saco cru. Tem seus belos cabelos cortados, como sinal de entrega total a Deus. Claro, ela não podia, como uma mulher, viver ali no meio daqueles vários homens, né? Então ela vai primeiramente para um mosteiro, porque as mulheres deveriam viver nos mosteiros, e depois todo o desenrolar da história. Mas eu queria falar para vocês uma coisa muito interessante. No meu noviciado, eu li a vida de Santa Clara, uma breve biografia sobre Santa Clara, e sempre uma coisa me chamou muita atenção na vida de Santa Clara, que é a chamada espiritualidade do espelho, que é muito próprio de Santa Clara. O que seria a espiritualidade do espelho? Santa Clara, uma vez escrevendo para Inês, ela convidava Inês a olhar no espelho, o espelho da perfeição. Quem é esse espelho? É o próprio Jesus. É o próprio Jesus. E nós devemos olhar para Ele, e olhando para Ele, contemplando a Ele, a sua perfeição, a gente vai aos poucos, como diz São Paulo, tendo em nós os mesmos sentimentos de Cristo. De um modo que um dia nós poderemos, com a graça de Deus, dizer como São Paulo, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, o nosso modelo, o nosso maior espelho de perfeição é Jesus. Mesmo que o seu diretor espiritual seja muito santo, o seu fundador, a sua fundadora, o seu bispo, o seu pároco, o seu pai, a sua mãe, o seu amigo, o seu namorado, o seu esposo, a sua esposa, mesmo que sejam pessoas muito boas, virtuosas, mas o seu maior exemplo é, antes de tudo, Jesus. Ele não vai te trair, ele não vai te decepcionar. Por isso que Santa Clara dizia, nunca perca de vista o seu ponto de partida. E qual é o nosso ponto de partida? Exatamente amar a Jesus. A nossa vida cristã consiste nisso, amar a Jesus, se entregar a Ele, conhecer a Ele, anunciá-lo ao mundo. E isso Santa Clara fez com tanta propriedade, na simplicidade, no amor, na pobreza, na penitência. Gente, muita gente não sabe disso, infelizmente. Mas Santa Clara, nas suas penitências, muitas vezes era muito mais radical do que São Francisco. Uma vez São Francisco precisou mandar um recado para ela e dizer, olha, você precisa comer, precisa descansar. Porque Santa Clara era realmente muito radical na sua decisão de viver a pobreza, de viver a penitência. E isso nos edifica, nós que queremos viver muitas vezes, né, na bonança o tempo todo, sem dificuldade, sem sofrimento, sem sacrifício. Santa Clara vem nos ensinar a beleza de uma vida simples. Quando eu estive recentemente em Assis e eu fui a São Damião, quando a gente entra naquele lugar onde Santa Clara viveu, o lugar onde ela morreu, com aquela madeira, né, antiga, com aquelas paredes antigas, é como se exalasse um perfume. Quem foi a Assis sabe, é como se exalasse um perfume de santidade naquele lugar depois de tantos séculos. Então eu convido você a aprender mais sobre a vida de Santa Clara e que nós possamos um dia com ela lá no céu adorar a Jesus eternamente.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Viva a Santa Clara. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.